O sol da manhã entrava pela janela da pequena casa em Belo Horizonte, iluminando as mãos cansadas de Isabel Pereira, de 50 anos. Sentada em sua poltrona favorita, ela segurava uma agulha de crochê e um novelo de barbante, mas seus olhos estavam perdidos nas lembranças de 3 décadas atrás. Sabe, minha filha, começou Isabel, dirigindo-se à câmera com um sorriso nostálgico. Tudo começou quando eu tinha apenas 20 anos. Era 1994. E eu era uma jovem casada, cheia de sonhos e pouco dinheiro no bolso. Isabel pausou, ajeitando os óculos, e continuou. Minha sogra, Dona Carmen, que Deus a tenha, foi quem me ensinou os primeiros pontos. Ela dizia a Isabelle, menina, as mãos que sabem criar nunca passam necessidade. Na época, eu achava que era só conversa de vovó, mas como eu estava errada. O ambiente da pequena sala refletia anos de luta e simplicidade. As paredes eram decoradas com alguns quadros simples e uma estante de madeira exibia alguns livros e fotografias da família. O som distante do trânsito de Belo Horizonte entrava pelas janelas abertas, misturando-se com o barulho dos vizinhos no quintal ao lado. Lembro como se fosse ontem, Isabel continuou, suas mãos agora trabalhando automaticamente no crochê enquanto falava. Eu passava horas praticando, ponto baixo, ponto alto, corrente. Meus dedos ficavam doloridos, mas eu insistia. Tinha algo naqueles movimentos repetitivos que me acalmava, sabe? Era como se cada ponto que eu fazia costurasse também um pouquinho da minha esperança. Ela ergueu o trabalho que estava fazendo, um delicado centro de mesa com flores em relevo. Naquela época, eu nem sonhava que isso aqui. Ela balançou o crochê no ar. Seria o que mudaria completamente a minha vida. Eu só queria aprender algo novo, algo que fosse meu. Isabel se levantou e caminhou até uma cômoda antiga, de onde retirou uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo. Aqui estão minhas primeiras peças, disse, abrindo a caixa com cuidado. Olha só como eram desproporcionais, mas Dona Carmen sempre dizia que estava bonito, que eu tinha mão boa pra coisa. Ao mostrar um pequeno tapete irregular, Isabel riu. Esse aqui foi meu primeiro trabalho sério. Levei 3 semanas para terminar, desfazendo e refazendo várias vezes. Meu marido, o João, ficava me zoando, dizendo que eu ia ficar cega de tanto forçar a vista. O clima na sala era de intimidade genuína. Isabel falava com a naturalidade de quem conta histórias para a família, gesticulando com as mãos e fazendo pausas para organizar os pensamentos. A luz suave da manhã criava um ambiente acolhedor, perfeito para aquela conversa sincera. Mas vou te contar uma coisa, Isabel disse, voltando a se sentar e retomando o crochê. Naquela época, nossa situação financeira estava muito apertada. O João trabalhava como pedreiro, e eu fazia alguns bicos de faxina aqui e ali. O dinheiro mal dava para as contas básicas, e eu sempre sonhava em ter meu próprio negócio. Alguma coisa que fosse minha, que dependesse só de mim. Ela fez uma pausa, olhando pela janela. Eu ficava imaginando, será que um dia vou conseguir ter uma lojinha? Ou quem sabe trabalhar com alguma coisa que eu goste? Mas na época parecia tão distante, tão impossível, uma mulher simples como eu, sem estudo superior, sem dinheiro para investir. Isabel voltou os olhos para a câmera. Por isso que quando as pessoas me perguntam qual foi o segredo do meu sucesso, eu sempre respondo: começou com amor. Amor pelo que eu estava fazendo, mesmo sem saber aonde aquilo ia me levar. Por quando você faz algo com amor, de coração, isso transparece no resultado final. O capítulo se encerrava com Isabel organizando cuidadosamente suas primeiras peças de volta na caixa. Um gesto carinhoso que demonstrava o valor sentimental daqueles trabalhos imperfeitos, mas cheios de significado. Os anos passaram, e nossa situação não melhorava muito. Isabel continuou. Agora trabalhando em um novo projeto, uma blusa infantil em tom pastel. Era 1998, eu já estava com 24 anos, e o crochê tinha se tornado meu refúgio, depois de dias cansativos de trabalho. O ambiente da sala parecia mais aconchegante agora, com Isabel tendo acendido uma pequena luminária ao lado de sua poltrona. O barulho da rua diminuindo, e se podia ouvir o canto distante de bem-te-vis no quintal dos vizinhos. Nessa época, eu trabalhava numa fábrica de roupas, no bairro Lagoinha, Isabel explicou.
suas mãos, movendo-se com destreza crescente. Saía de casa às 5 da manhã e só voltava às 7 da noite. Era um trabalho pesado, repetitivo, mas foi lá que aprendi muito sobre tecidos, sobre corte, sobre como uma peça bem feita faz diferença. Isabel pausou o trabalho e olhou diretamente para a câmera. Sabe, o que mais me marcou nessa época era ver as outras mulheres da fábrica, algumas com 40, 50 anos, reclamando que estavam presas ali, que não tinham outras opções na vida. Aquilo me dava um aperto no peito, porque eu me via ali também, entende? Ela retomou o crochê, agora com movimentos mais decididos. Foi aí que eu comecei a levar meus trabalhos para mostrar para as colegas na hora do almoço. Elas ficavam impressionadas. Isabel, como você faz essas coisas tão bonitas? Onde você aprendeu? Você podia me ensinar? O som da panela de pressão apitando na cozinha interrompeu momentaneamente a conversa. Isabel se levantou rapidamente. Ai, o feijão! Me dá licença só um minutinho. Ela desapareceu da tela e se podia ouvir o barulho de panelas e o som do fogão sendo desligado quando retornou. Isabel trazia consigo um copo de água e um sorriso. Desculpa aí, é que quando a gente mora sozinha, tem que ficar de olho em tudo, né? Ela se reacomodou na poltrona, mas onde eu estava mesmo sim na fábrica. Então, nessa época eu comecei a perceber que tinha algo diferente no meu trabalho. Isabel continuou, agora fazendo pontos mais elaborados na blusa. As mulheres da fábrica não paravam de elogiar. E algumas até perguntavam se eu não vendia, mas eu sempre respondia que era só um hobby, que não tinha coragem de cobrar por aquilo. Isabel fez uma pausa reflexiva. Hoje eu vejo como eu estava errada. A gente tem essa mania de desvalorizar o que faz, de achar que não é bom o suficiente. Power Vender. Mas o que eu não sabia na época é que essa insegurança estava me impedindo de dar o primeiro passo. Ela ergueu a blusa que estava fazendo. Olha só este ponto aqui, ó. Parece simples, mas tem uma técnica específica. Na época, eu já dominava coisas assim, já criava meus próprios modelos, mas achava que não era profissional o suficiente. O clima na sala estava mais intimista agora, com a luz dourada do final da tarde entrando pelas janelas. Isabel parecia mais à vontade, como se estivesse realmente conversando com uma amiga próxima. Em 2001, quando eu estava com 27 anos, aconteceu algo que mudou nossa vida menos, mas não para melhor. Isabel disse, sua voz ficando mais séria. O João sofreu um acidente no trabalho. Quebrou a perna em 2 lugares e ficou 3 meses sem poder trabalhar. Isabel parou de fazer crochê e juntou as mãos. Gente, foi um desespero! De uma hora para outra, toda a renda da casa dependia só do meu salário da fábrica. Não dava para pagar aluguel, conta de luz, comida, medicação para o João. Foi uma das épocas mais difíceis da nossa vida. Ela se levantou e foi até uma pequena mesa, onde havia algumas fotografias. Pegou uma foto amarelada e mostrou para a câmera. Essa aqui é do João no hospital. Olha só a cara de preocupação dele, coitado. Ele se sentia culpado por não poder ajudar. E eu tentava passar confiança, mas por dentro estava morrendo de medo. Voltando à poltrona, Isabel retomou. Foi nessa época que o crochê virou mais que um hobby. Nas noites em que eu não conseguia dormir de preocupação, eu ficava ali fazendo ponto, fazendo ponto, fazendo ponto. Era a única coisa que acalmava minha mente. E foi justamente nesse período difícil, Isabel disse, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto, que uma amiga fez uma observação que mudaria tudo. Mas isso é assunto para o próximo capítulo da nossa história. Era uma quinta-feira de março de 2002. Isabel começou, agora trabalhando em um complexo tapete com motivos florais. Eu estava no hospital visitando o João, ele tinha voltado para fazer uma fisioterapia a menos e encontrei com a Marilda, uma antiga vizinha nossa que trabalhava lá como auxiliar de enfermagem. O ambiente estava mais acolhedor neste capítulo, com Isabel tendo colocado uma música suave de MPB, tocando baixinho ao fundo. A luz natural da tarde criava um clima perfeito para a conversa íntima que se desenrolava. A Marilda sempre foi dessas pessoas observadoras, sabe? Isabel continuou, sorrindo ao se lembrar. Ela viu que eu estava fazendo crochê na sala de espera
e veio conversar comigo. Isabel, menina, toda vez que eu te vejo você está com essas agulhinhas na mão. Isabel imitou a voz da amiga, fazendo uma entonação mais aguda. E olha só, que trabalho mais lindo. Você faz isso para vender? Ou é só para passar o tempo? Eu respondi que era só um hobby, que fazia para relaxar, essas coisas. Passando. Outro. Isabel olhou diretamente para a câmera. Aí ela falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Isabel, você tá louca? Esse seu trabalho é melhor que muito artesão profissional que eu conheço. Você tem um talento nas mãos e está desperdiçando. Isabel se levantou e caminhou até a janela, onde a luz do sol iluminava seu rosto. Sabe quando alguém fala algo que você já sabia lá no fundo, mas nunca teve coragem de admitir? Foi exatamente isso que aconteceu. A Marilda continuou. Olha, minha irmã tem uma loja de decoração no centro e ela está sempre procurando fornecedores de peças artesanais. Por que você não faz algumas coisas para eu mostrar para ela? Voltando à poltrona, Isabel retomou o crochê com movimentos mais pensativos. Na hora, eu fiquei assustada. Ai, Marilda, imagina, meu trabalho não é profissional. Eu não sei nem quanto cobrar, nem como fazer isso direito, mas ela insistiu. Isabel, todo mundo começou de algum lugar. Você vai ficar a vida inteira só sonhando? Ou vai tentar? O telefone tocou neste momento, interrompendo a narrativa. Isabel atendeu rapidamente. Alô? Oi, João, tô gravando aqui, tá? Depois eu te ligo. Desligou e sorriu. Era meu marido, sempre preocupado. Mas voltando à nossa história, Isabel continuou. Agora fazendo pontos mais elaborados, aquela conversa com a Marilda me deixou inquieta por dias. Eu ficava pensando, e se ela estiver certa? E se eu realmente tiver talento para isso? Mas, ao mesmo tempo, tinha muito medo de tentar e dar errado. Isabel pausou para mostrar o tapete que estava fazendo. Olha só este trabalho aqui. Na época, eu já conseguia fazer coisas assim com diferentes texturas, combinações de cores, mas eu não via valor nisso. A gente subestima muito o próprio talento, não é? Ela continuou. 2 semanas depois daquela conversa, eu tomei coragem. Peguei 3 peças que eu tinha feito. Um jogo americano, um caminho de mesa e uma almofada a menos. E levei para a Marilda mostrar para a irmã dela. O clima na sala ficou mais tenso, refletindo a ansiedade que Isabel sentia na época. Gente, eu estava tão nervosa. Minhas mãos suavam. Meu coração disparava. Era como se minha vida inteira dependesse daquela avaliação. E aí chegou o dia de saber a resposta. Isabel disse, sua voz demonstrando a suspense da situação. A Marilda me ligou num sábado de manhã. Eu lembro que estava fazendo café quando o telefone tocou. Ela disse, Isabel, senta aí que eu tenho uma novidade para você. Isabel fez uma pausa dramática, olhando diretamente para a câmera. E então ela falou as palavras que mudaram minha vida para sempre. Minha irmã adorou seu trabalho. Ela quer encomendar 10 jogos americanos e 5 caminhos de mesa. E ela já perguntou, quando você pode entregar mais peças? O sorriso que se abriu no rosto de Isabel era genuíno e emocionado. Gente, eu comecei a chorar ali mesmo. No telefone, não era só pelo dinheiro que na nossa situação fazia muita diferença a menos, mas era a confirmação de que eu tinha algo especial nas mãos. Mas aí veio o problema. Isabel riu, balançando a cabeça. Eu não fazia ideia de quanto cobrar. Nunca tinha pensado no tempo que levava para fazer cada peça, no custo do material. Estava completamente perdida. E foi aí que comecei a aprender, na marra, como transformar um hobby em negócio. O capítulo terminava com Isabel organizando alguns novelos de linha, seu rosto refletindo a mistura de nostalgia e orgulho ao relembrar aquele momento crucial de sua jornada. Depois daquela primeira encomenda, minha vida virou de cabeça para baixo. Isabel começou, agora trabalhando, em uma intrincada toalha de mesa. Era abril de 2002 e eu estava completamente perdida sobre como precificar meu trabalho. A sala estava organizadamente bagunçada agora, com vários novelos de linha em diferentes cores, espalhados em uma mesa
ao lado de Isabel, e algumas peças prontas penduradas em um cabide improvisado. O ambiente refletia o início de um negócio caseiro, em desenvolvimento. Lembro que fiquei 3 dias inteiros tentando calcular quanto cobrar. Isabel riu, balançando a cabeça. Eu cronometrava quanto tempo levava para fazer cada ponto, somava o preço do barbante, da linha, fazia conta em papel, apagava, fazia de novo. Isabel se levantou e pegou um caderno antigo e desgastado. Olha só, meu primeiro controle financeiro, disse, folheando as páginas amareladas. Tava tudo anotado aqui: jogo americano, 3 horas de trabalho, R$ 2,5 de material. Eu cobrei R$ 8 por cada um. Hoje eu vejo como estava barato, mas na época parecia muito dinheiro. Voltando à poltrona, Isabel continuou. O João, coitado, ainda estava se recuperando do acidente, mas me ajudava como podia. Ele ficava separando as linhas por cor, contando os pontos comigo. Foi um trabalho de equipe mesmo. O som de crianças brincando na rua criava uma trilha sonora natural para a narrativa, lembrando que a vida seguia seu curso normal, enquanto Isabel construía sua nova realidade. A primeira entrega foi uma experiência inesquecível, Isabel disse, seus olhos brilhando com a lembrança. Eu embrulhei cada peça em papel de seda, menos gastei uma fortuna naqueles papéis mas cuiraquiu, facaz bonito. E fui até a loja da irmã da Marilda, no centro de Belo Horizonte. Isabel pausou o crochê para gesticular. Gente, quando eu cheguei lá e vi meus trabalhos expostos na vitrine da loja, ao lado de outras peças artesanais, eu quase chorei. Era a primeira vez que eu via meu trabalho sendo tratado como algo profissional, sabe? A dona da loja, Dona Célia, foi muito gentil. Isabel continuou. Ela me explicou como funcionava a consignação, me deu dicas sobre acabamento, sobre como embalar as peças. Foi minha primeira professora de negócios, sem ela nem saber. Isabel se levantou novamente, desta vez, indo até uma pequena estante, onde havia algumas fotografias. Esta aqui é da primeira vez que meu trabalho apareceu na vitrine, disse, mostrando uma foto um pouco desfocada. O João que tirou, com aquelas câmeras descartáveis que a gente usava na época, mas não foi só sucesso, Isabel disse, voltando a se sentar. Nas primeiras semanas eu cometi vários erros. Uma vez, usei um barbante, que desbotou na primeira lavagem. Outra vez, calculei mal o tamanho de uma toalha, e ela ficou pequena demais. O tom de Isabel ficou mais sério. Cada erro era uma lição. Eu anotava tudo neste caderninho, para não repetir os mesmos problemas. Barbante marca X. Desbotar, conferir medidas 3 vezes antes de entregar, anotado. Mas o que mais me marcou nessa época, Isabel disse, retomando o trabalho na toalha, foi perceber que eu estava desenvolvendo uma reputação. As clientes da loja começaram a perguntar, especificamente pelos trabalhos daquela artesã que faz os crochês bem feitinhos. Isabel sorriu. Dona Célia me contou que uma senhora tinha voltado à loja 3 vezes, procurando por mais peças minhas. Disse que havia comprado um jogo americano e que todas as amigas dela queriam saber onde conseguir igual. Foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Isabel disse, olhando diretamente para a câmera. Não basta fazer bem feito. Tem que fazer com carinho, com atenção aos detalhes, porque as pessoas sentem a diferença. Elas percebem quando algo foi feito com amor. O telefone tocou novamente, mas desta vez Isabel não atendeu. Agora não posso parar nossa conversa, ela disse com um sorriso. Estamos chegando na parte mais interessante da história, porque foi justamente quando as coisas começaram a dar certo na loja. Isabel continuou, que eu recebi uma proposta que mudaria completamente os rumos do meu negócio. Mas isso eu conto no próximo capítulo. O capítulo se encerrava com Isabel, organizando cuidadosamente os novelos de linha, cada movimento demonstrando o carinho e a organização que havia aprendido a ter com seu trabalho. Era 2005, eu já estava com 31 anos, e meu negócio, na loja, estava indo bem. Isabel começou, agora trabalhando em uma delicada mantinha de bebê. Eu fornecia peças para 3 lojas diferentes em Belo Horizonte, mas sempre sentia que podia alcançar mais gente. O ambiente da sala havia mudado sutilmente. Agora havia um computador antigo e uma mesinha no canto,
e algumas revistas de artesanato espalhadas. Isabel parecia mais confiante. Seus movimentos com o crochê eram fluidos. E isso foi quando minha sobrinha, a Patrícia, que na época tinha uns 16 anos, veio passar umas férias aqui em casa. Isabel continuou, sorrindo ao se lembrar. Ela era dessas meninas conectadas, vivia grudada no computador. E ficava impressionada, vendo eu trabalhar. Isabel imitou a voz jovem da sobrinha. Tia Isabel, por que você não vende essas coisas na internet? Tem um monte de gente que compra artesanato online. Eu respondia que não entendia nada de computador, que isso era coisa para gente jovem. Pausando o trabalho, Isabel riu. Mas a Patrícia é teimosa igual a mim. Ela insistiu tanto que acabei cedendo. Tia, vamos fazer um teste. Eu te ajudo a colocar algumas fotos na internet e a gente vê se alguém se interessa. Isabel se levantou e foi até o computador antigo. Este aqui foi meu primeiro computador, disse, passando a mão carinhosamente no monitor. O George, que eu estava ficando louca quando disse que ia comprar. Isabel, a gente não tem dinheiro para ficar gastando com essas modernidades. Mas eu já tinha uma intuição de que aquilo ia dar certo. Isabel continuou voltando à poltrona. Sabe quando você sente que está no caminho certo? Eu sentia isso com a internet. Era como se um mundo novo estivesse se abrindo para mim. Som de uma motocicleta passando na rua criou uma pequena pausa na narrativa. E Isabel aproveitou para mostrar a mantinha que estava fazendo. Olha só este ponto aqui. Que delicado. Na época, peças assim eram raras de encontrar na internet. Estava tudo muito básico ainda. A Patrícia me ensinou a usar o Orkut primeiro, Isabel disse, rindo da lembrança. Ela criou uma comunidade chamada Crochês da Tia Isabel. E eu achei o nome meio bobo, mas ela disse que era importante ter uma identidade na internet. Isabel pegou o caderno antigo novamente. Anotei tudo que ela me ensinou aqui neste caderninho. Como tirar foto das peças, como escrever descrição, como responder mensagens. Eu estava aprendendo uma língua completamente nova. A primeira venda pela internet foi emocionante demais, Isabel disse, seus olhos brilhando. Uma moça de São Paulo viu a foto de uma toalha redonda que eu tinha feito e mandou uma mensagem perguntando se eu entregava por correios. Isabel fez uma pausa dramática. Gente, eu fiquei tão nervosa. Nunca tinha mandado nada pelos correios. Não sabia como embalar. Quanto custava o frete? Liguei para a Patrícia em pânico. Menina, e agora? A moça quer comprar? Mas eu não sei como fazer. Mas a Patrícia me acalmou. Isabel continuou. Ela me levou nos correios, me ensinou a calcular frete, a embalar direito, e quando eu vi minha primeira encomenda saindo de Belo Horizonte para São Paulo. Nossa, era como se eu estivesse conquistando o Brasil inteiro. O clima na sala ficou mais empolgante, refletindo a energia que Isabel sentia na época. Em 2 semanas eu tinha vendido 5 peças pela internet. Em um mês, eram 15. As pessoas compartilhavam as fotos, recomendavam para as amigas. Mas, o que mais me impressionou, Isabel disse, agora trabalhando com mais rapidez na mantinha, foi descobrir que existiam pessoas no Brasil inteiro procurando exatamente o tipo de trabalho que eu fazia. Gente de Manaus, de Porto Alegre, do Nordeste, todos querendo crochê feito à mão, com qualidade. Isabel se levantou e foi até uma pequena caixa de onde tirou algumas cartas. Olha só estas cartinhas que eu recebi junto com os pagamentos, disse, emocionada. As clientes escreviam agradecendo, contando para que iam usar as peças, mandando fotos. Lendo uma das cartas, Isabel disse: Dona Isabel, sua toalha ficou linda na minha mesa de jantar. Minha mãe disse que há anos não via um trabalho tão bem feito. Imagina como isso me fazia sentir. Foi aí que eu entendi, Isabel diz, voltando à poltrona, que a internet não era só uma ferramenta de venda. Era uma forma de conectar meu trabalho com pessoas que realmente valorizavam o artesanal, o feito à mão. E foi justamente quando eu estava começando a me sentir confiante com as vendas online, Isabel disse, um sorriso misterioso no rosto, que aconteceu algo que mudou completamente a escala do meu negócio. Mas essa história eu conto no próximo capítulo. Era dezembro de 2008, véspera do Natal.
e eu estava no auge das vendas online. Isabel começou trabalhando agora em uma peça mais elaborada, menos um colete, com detalhes intrincados. Eu tinha uma clientela fiel, vendia bem, mas ainda era tudo muito artesanal, muito pequeno. A sala havia se transformado completamente. Agora havia várias caixas organizadas com materiais, um quadro na parede com fotos de trabalhos realizados. E o computador havia sido substituído por um notebook mais moderno. O ambiente respirava crescimento. Naquela época eu já tinha aprendido a usar outras plataformas, além do Orkut. Isabel continuou. Tinha um blog, usava o Mercado Livre, estava sempre procurando novos jeitos de mostrar meu trabalho. Isabel pausou para mostrar o colete. Estava fazendo peças assim, mais elaboradas, quando recebi uma mensagem que mudou tudo. Era de uma produtora de televisão de São Paulo. O tom de Isabel ficou mais dramático. A produtora estava fazendo um programa sobre empreendedorismo feminino e queria entrevistar mulheres que tinham conseguido transformar um hobby em negócio. Alguém tinha indicado meu trabalho para eles. Eu achei que era brincadeira. Isabel riu. Liguei para Patrícia. Menina, tem uns malucos aqui querendo me botar na televisão? Isso é golpe, né? Mas ela pesquisou e era sério mesmo. Isabel se levantou e foi buscar uma pasta com documentos. Aqui estão todos os e-mails que troquei com a produtora, disse, folheando os papéis. Eles queriam saber minha história, ver fotos do meu trabalho, entender como eu tinha começado. A gravação foi aqui mesmo em casa. Isabel continuou, apontando para o local onde estava sentada. Vieram uma equipe de São Paulo, com câmeras profissionais, iluminação, transformaram minha sala num estúdio. O clima ficou mais nostálgico. Eu estava nervosa demais. Tinha ensaiado o que ia falar, mas na hora branco, total. Só conseguia pensar, meu Deus, e se eu falar besteira na televisão nacional? Mas a jornalista era muito simpática, Isabel disse, relaxando na poltrona. Ela me deixou à vontade. Perguntou sobre minha história, sobre como eu tinha aprendido, sobre as dificuldades. E eu fui falando naturalmente, como estou fazendo agora com vocês. Isabel pegou um DVD da pasta, aqui está a gravação do programa, passou num domingo à tarde, no final de janeiro de 2009, eu juntei a família toda para assistir. Mas o que aconteceu depois da exibição foi algo que eu nunca poderia ter imaginado, Isabel disse, seus olhos se iluminando. Na segunda-feira de manhã, quando eu liguei o computador, tinha mais de 200 e-mails esperando. Isabel levantou, caminhando pela sala com energia. Gente, eram encomendas de todo o Brasil, pessoas que tinham visto o programa e queriam comprar meus trabalhos. Em 3 dias, eu tinha mais pedidos do que conseguia fazer em 6 meses. Ai, meu maior desafio, Isabel disse, voltando a se sentar. Como atender toda essa demanda, mantendo a qualidade? Eu não podia decepcionar as pessoas que tinham confiado em mim depois de me ver na TV. O telefone tocou e Isabel atendeu rapidamente. Alô? Oi, mãe. Estou gravando. Tá, depois eu te ligo. Desligou sorrindo. Minha mãe sempre ligava na hora. Mas voltando ao nosso assunto, Isabel continuou. Eu tive que tomar uma decisão importante. Ou eu continuava pequena e conseguia fazer tudo sozinha, ou eu crescia e precisava aprender a delegar. Isabel mostrou uma agenda lotada de anotações. Olha só como ficou minha agenda depois do programa. Cada página era uma semana diferente, tudo preenchido com encomendas, prazos, entregas. Foi aí que tive uma das conversas mais importantes da minha vida com o João, Isabel disse, sua voz ficando mais séria. Ele já estava recuperado do acidente e trabalhando novamente. Mas vendo meu desespero com tantos pedidos, ele disse, Isabel, você precisa de ajuda. Isso aqui não é mais um hobby, é um negócio de verdade. Isabel pausou o crochê, e ele estava certo. Eu precisava parar de pensar pequeno e começar a pensar como empresária. Foi quando tomei a decisão mais arriscada da minha vida até então. Decidi contratar 2 vizinhas que sabiam fazer crochê para me ajudar. Isabel revelou. A Dona Rosa, que morava na casa do lado, e a Francisca, que eu conhecia da igreja. Ambas faziam crochê muito bem, mas nunca tinham pensado em vender. O ambiente da sala agora refletia essa expansão. Havia mais materiais,
organizados, mais espaço de trabalho visível. Transformei a varanda dos fundos em um pequeno ateliê. Compramos mais mesas, e cadeiras. Organizamos tudo direitinho. Não, começo foi difícil, Isabel admitiu. Eu tinha que ensinar meus padrões de qualidade, meus pontos especiais, minha forma de organizar o trabalho. E mais importante, tinha que aprender a confiar no trabalho de outras pessoas. Isabel se levantou e caminhou até onde antes ficava a varanda. Aqui era nosso primeiro centro de produção, disse, sorrindo. 3 mulheres, cada uma com sua especialidade. Eu ficava com as peças mais complexas e elas me ajudavam com os trabalhos mais básicos. Mas a mudança real veio quando eu percebi que não bastava só produzir mais. Isabel continuou voltando. Eu precisava melhorar minha presença online, profissionalizar minhas fotos, criar um sistema melhor de atendimento. Foi quando conheci a Júlia, uma jovem de 22 anos que estudava marketing. Isabel disse. Ela veio fazer um trabalho da faculdade sobre pequenos negócios e escolheu entrevistar o meu. Quando viu minha operação, ela disse: Dona Isabel, a senhora tem um diamante bruto aqui, só precisa lapidar. Isabel pegou um notebook mais moderno. A Júlia me ensinou a usar redes sociais de verdade. Instagram, Facebook, YouTube. Mostrou como tirar fotos profissionais das peças, como escrever descrições que vendessem, como interagir com os clientes online, e foi aí que tudo explodiu. De vez, Isabel disse, seus olhos brilhando de emoção. Em 6 meses eu tinha passado de 200 pedidos após o programa de TV para mais de 1.000 clientes cadastradas no meu banco de dados. O clima na sala ficou mais empolgante, mas o que realmente mudou minha vida foi quando a Júlia sugeriu algo que eu nunca tinha pensado. Dona Isabel, por que a senhora não cria sua própria marca para adoçar a sua Isabel, que faz crochê e vira uma empresa de verdade? E foi aí, Isabel disse, fazendo uma pausa dramática, que nasceu a ideia que me transformaria de uma artesã local em uma empresária nacional. Mas essa parte da história, a mais incrível de todas, eu deixo para o último capítulo. Era março de 2012 e eu estava com 38 anos, quando tomei a decisão que mudaria, não só minha vida, mas a vida de dezenas de famílias. Isabel começou, agora trabalhando em uma peça completamente diferente, uma bolsa moderna com design contemporâneo em crochê. A sala havia se transformado mais uma vez. Agora havia um escritório montado em casa, com computadores, impressoras e várias caixas organizadas com produtos prontos. Isabel parecia mais madura, mais confiante, com o ar de quem havia encontrado seu lugar no mundo. A Júlia tinha me ajudado a pensar maior, e eu comecei a ver possibilidades que antes nem imaginava. Isabel continuou. Foi quando percebi que o crochê poderia ser muito mais que artesanato tradicional. Poderia ser moda, poderia ser sustentabilidade, poderia ser empoderamento feminino. Isabel pausou para mostrar a bolsa que estava fazendo. Olha só esta peça. Design moderno, funcional, feita com fio ecológico. Nada a ver com aquelas peças tradicionais que eu fazia no começo, mas sem perder a essência do trabalho artesanal. A ideia da marca Isabel Sustentável surgiu quando eu estava assistindo a um documentário sobre meio ambiente. Isabel revelou. Eu pensei, por que não usar materiais reciclados? Por que não fazer peças que sejam bonitas e sustentáveis? Isabel se levantou e foi até uma estante onde havia vários tipos de fios. Comecei a pesquisar fios feitos de garrafa PET reciclada, algodão orgânico, fibras naturais. Era um mundo completamente novo para mim. O João, que sempre me apoiou, desta vez ficou preocupado. Isabel admitiu, rindo. Isabel, você não acha que está complicando demais? O pessoal já gosta do seu trabalho como está, mas eu sentia que era o momento de dar esse passo. O som de movimento na casa, menos portas abrindo. Passos menos criavam uma atmosfera de casa habitada e ativa. Nessa época, nossa casa já tinha virado uma pequena fábrica. Tínhamos 6 mulheres trabalhando comigo, cada uma especializada em um tipo de peça. Mas a grande virada mesmo aconteceu quando eu decidi participar de uma feira de artesanato em São Paulo. Isabel disse, seus olhos brilhando com a lembrança. Era a primeira vez que eu saía de Belo Horizonte para mostrar meu trabalho. Isabel pegou algumas fotos da feira. Olha só,
estas fotos. Meu estande pequenininho, no meio de expositores enormes. Eu estava morrendo de medo de não vender nada, mas aconteceu exatamente o contrário. Isabel continuou, emocionada. No primeiro dia da feira, uma compradora de uma grande rede de lojas veio no meu estande. Ela ficou impressionada com a qualidade e com o conceito sustentável. Isabel fez uma pausa para tomar um gole d'água. Ela me fez a proposta mais louca que eu já tinha recebido. Queria encomendar 500 peças por mês. 500? Eu quase desmaiei ali mesmo. Mas aí veio o desafio: como produzir 500 peças por mês mantendo a qualidade artesanal? Isabel disse. Voltando ao trabalho na bolsa, foi quando eu tive que aprender a ser realmente empresária. O clima ficou mais sério. Aluguei um galpão pequeno no bairro. Contratei 15 artesãs. Montei um sistema de controle de qualidade, MCs e messes. Eu tinha uma mini indústria funcionando. Mas o que mais me orgulhava, Isabel disse, sua voz se enchendo de emoção, era ver como eu estava mudando a vida das mulheres que trabalhavam comigo. A dona Rosa conseguiu comprar casa própria. A Francisca colocou os filhos na faculdade. Cada uma tinha a sua história de transformação. Isabel se levantou e caminhou pela sala. Em 2015, 3 anos depois da primeira feira, eu estava faturando mais de R$ 1 milhão por ano. 1 milhão. Eu, que começou com R$ 8 por um jogo americano, mas o dinheiro não era o mais importante. Isabel continuou voltando à poltrona. Era saber que eu tinha criado empregos, que estava promovendo sustentabilidade, que estava levando o artesanato brasileiro para lugares onde ele nunca tinha chegado. Isabel pegou uma revista onde aparecia uma matéria sobre sua empresa. Esta matéria saiu numa revista nacional. A vovó do crochê que virou empresária sustentável. Eu ri tanto desse título, mas no fundo, era exatamente isso que eu tinha. Me tornei. Hoje Isabel diz, mostrando algumas peças mais recentes, eu trabalho com 50 artesãs, vendo para o Brasil inteiro e até para outros países. Meus produtos estão em lojas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. O tom ficou mais reflexivo, mas sabe o que eu mais gosto de fazer? É ensinar. Todo mês, eu dou workshops gratuitos, aqui no bairro, ensinando outras mulheres a fazer crochê e a transformar esse conhecimento em renda. Isabel pausou o trabalho e olhou diretamente para a câmera, porque eu aprendi que o sucesso de verdade não é só ganhar dinheiro, é poder compartilhar o que você aprendeu, é ajudar outras pessoas a descobrirem o próprio potencial. Quando eu olho para trás, Isabel disse, retomando a bolsa, e vejo tudo o que conquistei a partir daqueles primeiros pontos tortos que eu fazia aos 20 anos. Eu entendo que não foi sorte, foi persistência, foi acreditar no meu trabalho quando ninguém mais acreditava. Isabel finalizou a bolsa e a ergueu para mostrar. Esta bolsa aqui vai para uma cliente em Portugal, feita com fio reciclado, design exclusivo, trabalho justo. É isso que eu chamo de crochê com propósito. E a melhor parte de tudo isso, Isabel disse, sorrindo, é que ainda estou no começo. Tenho planos de abrir uma escola de artesanato sustentável, de criar uma plataforma online para conectar artesãs do Brasil inteiro. Isabel se levantou e caminhou até a janela, onde a luz dourada do final da tarde iluminava seu rosto. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que não existe idade para recomeçar. Não existe sonho pequeno demais. E não existe talento que não possa ser transformado em oportunidade. Então, para você que está me assistindo e tem um talento guardado, uma habilidade que faz por amor, Isabel disse, olhando diretamente para a câmera, eu deixo meu conselho. Não tenha medo de tentar. Comece pequeno, mas comece, porque todo grande negócio nasceu de um primeiro ponto, de uma primeira tentativa, de alguém que teve coragem de acreditar em si mesmo. Isabel voltou à poltrona e organizou seus materiais. E essa é minha história. Do uma jovem de 20 anos, que aprendeu crochê com a sogra. Passou por dificuldades financeiras, quase desistiu várias vezes, até se tornar uma empresária que fatura milhões, fazendo o que ama. O crochê não foi só minha profissão, Isabel concluiu, guardando cuidadosamente a agulha. Foi minha escola de vida. Me ensinou paciência, persistência, criatividade e, principalmente,
me ensinou que com as próprias mãos a gente pode construir qualquer futuro que a gente sonhar. O capítulo final se encerrava com Isabel sorrindo para a câmera, suas mãos descansando sobre o trabalho concluído, os olhos refletindo a satisfação de quem transformou um simples hobby em uma história de sucesso inspiradora.